aí, pessoal, tudo bem? Esse Betão no ar, mas um programa inédito para você que está vendo a gente no YouTube, nas redes sociais da Super Varejo, no portal Super Varejo, no YouTube, já falei no Spotify e no Deezer. E o assunto agora são as canetas emagrecedoras. Os meus convidados aqui, eu tô com 2 convidados muito bacanas. Um deles costuma vir aqui comigo, a gente fala muito de economia, macroeconomia, cenário mundial, guerras, olha, ele já é veterano aqui. O meu outro convidado nunca esteve comigo aqui, está aqui pela primeira vez, mas ele é de uma empresa que é um parceiro nosso aqui da Super Varejo, da APAS. Eu vou pedir para ambos se apresentarem. Quem está vendo a gente já conhece alguns, ou os dois. Mas enfim, eles vão se apresentar para quem conhece e para quem não conhece. Né, pessoal? Tudo bem? Obrigada. Quem vai começar? Felipe? O Tomás, por favor. Começar. Tudo bem, muito prazer, Dani. Eu sou o Tomás, sou o CEO responsável aqui pela Scantec no Brasil, empresa parceira da APAS, da SV, da Super Varejo também. Então, um prazer estar aqui com você pela primeira vez, mas espero que não seja a última, que sejam muitas outras. Prazer, tá? E com o meu amigo aqui, parceiro, Felipe. Felipe aqui já é nosso convidado, né, Felipe? Parceiro. Oi, Dani, tudo bem? Olá, pessoal, sou Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS. Fico muito honrado pelo convite, especialmente estar aqui junto com o Tomás, que é um grande amigo e é uma pessoa que eu sempre aprendo muito, então vai ser uma aula aqui hoje que eu terei com ele. Então, pessoal, o nosso assunto aqui são as canetas emagrecedoras. Para quem esteve na APAS Show é a maior feira supermercadista do mundo, tá? Eu diria que é a maior. E a gente teve lá uma coletiva de imprensa que a gente tem todo ano, e a gente teve uma pesquisa voltada para as tendências hoje do mercado, tá? Que influenciam o varejo alimentar, entre elas a questão da saudabilidade, que está cada vez em alta. Em várias categorias, o varejo tem mudado a dinâmica das lojas, né? Realmente das gôndolas. E dentro disso a gente tem as canetas emagrecedoras, que são responsáveis por essas mudanças. As pessoas, a gente que é consumidor vai lá comprar e nem imagina, né? Às vezes, meu Deus, por que tem tanto produto fitness, tanto produto funcional? Mas por que as pessoas estão comendo arroz e feijão, gente, se come menos hoje? Eu vi pesquisas, não foi da Scantec, apontando que arroz e feijão hoje se come menos. Então, assim, vamos falar das tais canetas, o que elas são, como elas influenciam realmente, o que elas têm mudado no consumo alimentar das pessoas, entendeu? Do brasileiro, né? E acho que fora do Brasil. Ou é só no Brasil? Fora do Brasil também. Tá vendo? Não sei se é só mas no Brasil ela tem uma relevância talvez até maior do que em outros países, muito pela questão do brasileiro. A gente vai falar um pouquinho aqui, né? Já existe fora, né, Tomás? Já existe. As canetas existem há algum tempo, né? Não é um medicamento recente. E falando um pouco delas, na realidade ela vem... A gente fala muito da tendência, da criação das tendências que a caneta está gerando, mas ela vem, na realidade, acelerando uma tendência que já existia nos últimos anos, né? Se pensar, a caneta ela começou a chegar no Brasil de maneira forte no começo de 2025, então há 1 ano e meio atrás, né? Mas mesmo antes disso a gente já via essa migração do comportamento do consumidor brasileiro. Então esse hábito a gente está chamando de viver melhor, mas é o brasileiro mais preocupado com saúde, com bem-estar... Com estética também. O brasileiro, a gente também faz as pesquisas, ele é um dos países, né? O brasileiro é um dos povos que é mais preocupado com estética, comparativo com os outros países do mundo. E acho que essa combinação de saúde, bem-estar e estética era um ambiente perfeito para a entrada das canetas. Então as canetas entraram e tiveram uma adoção muito rápida e aceleraram esse movimento, essa mudança no consumidor brasileiro. Isso em 1 ano, né? 1 ano e pouco, então. 1 ano e meio, né? Praticamente. Assim, existia antes, é um medicamento. Mas, assim, com esse benefício, com esse foco em emagrecimento estético, é relativamente novo, né? Assim, a gente, há 2 anos atrás, a gente praticamente não se falava em canetas, e a gente tem uma parceria também com uma ferramenta de pesquisa online, né, que a gente usa muito, e ela mostra que realmente o interesse do brasileiro quanto a canetas, ele cresceu muito nesses últimos 18 meses, enormemente. Ele era relativamente baixo anteriormente, mas agora ele está grande e continua crescendo. Então, realmente, é uma tendência que parece que está em aceleração, né? A gente ainda não viu ela reduzir o pace, não. Ela continua acelerando. É uma questão interessante a que o Tomás levantou. O medicamento ele surge inicialmente como um tratamento para diabetes, né? Exatamente. Esse é o objetivo desse... E depois... Exatamente. É um remédio para diabetes. Exatamente. Né? E é antigo. À medida que foram observando que
o controle não apenas da diabetes, mas ajudava a perda de peso, especialmente em pessoas obesas, isso contribuiu bastante aí para divulgação e ampliação. Também, né, Felipe? E também, né, nos últimos 2 anos, especialmente, não vamos citar aqui as marcas, deu uma disparada, evoluiu o mundo afora. E o aspecto relacionado com a questão social e a nossa percepção, isso é conhecido mundo afora e nós sabemos bem como que a estética importa na nossa própria sociabilidade e as canetas acabam sendo um complemento a isso. Não por acaso o Brasil é um dos países que mais gasta com cosméticos, tá? Entre os 5 maiores que mais gastam com cosméticos no mundo. E também, quando entram as canetas, esse aspecto ele é fundamental e acelera essa tendência que o Tomás citou aqui, que vamos discorrer mais à frente. E assim, Tomás, o que é a Scantec quando se trata das canetas? A gente, lá na pesquisa, você pode trazer alguns números? Trago, lógico. Para você que foi na Paixão, você não. Acho que a coletiva é voltada para os jornalistas, né? Que estiveram na feira. Então, assim, a gente foi privilegiado de ter visto um pouquinho disso, mas aí ele vai compartilhar com a gente, aí, com vocês agora. Claro. Um pouquinho não, o que a gente notou, a gente começou a ver um movimento né, no comportamento do consumidor no varejo brasileiro, e a Scantec ela coleta cerca de 85% de tudo que é faturado no varejo alimentar brasileiro, então a gente tem uma boa visão do que está acontecendo, e também no canal Farma. Então a gente consegue comparar e cruzar esses dados para entender o que do comportamento no varejo alimentar está sendo influenciado por algum fator, como por exemplo as canetas. E isso foi super interessante, que a gente notou essa migração e a gente começou a analisar como vinha sendo o crescimento das canetas. Então a gente viu desde o começo o interesse da pesquisa, depois a gente viu o aumento da penetração das canetas, e daí a gente começou, lógico, como a gente compara na farmácia, a gente pegou o mercado oficial, né, o mercado regular de canetas, e depois a gente conseguiu medir também o mercado paralelo de canetas, que hoje é muito forte no Brasil. A gente estima que hoje, pelos nossos números, cerca de 50% das canetas emagrecedoras que estão no Brasil vêm do mercado paralelo. Então a gente conseguiu cruzar todos esses números e o que a gente viu foi realmente que essas canetas já começam a fazer parte do dia a dia do brasileiro. A gente tem cerca de 6% da população brasileira que utiliza caneta, cerca de 8% que já utilizou em algum momento, então a gente tem quase 15% da população que utiliza ou utilizou a caneta. E mais de 20% que conviveu com a caneta, porque se você está num lar onde alguém usa caneta, naturalmente os hábitos alimentares daquele lar mudam, porque você compra produtos diferentes. Então, quer dizer, você já tem 20% da população brasileira convivendo de alguma forma com a caneta e com as consequências dos hábitos da utilização da caneta emagrecedora. Então, são números significativos, considerando que a gente tem essa tendência há 18 meses, ou seja, relativamente pequeno, e com interesse que continua crescente. Então, a gente vê que essa onda ela veio muito forte, ela veio, como o Felipe mesmo citou, dentro dessa onda de saudabilidade, de estética, e que ela tem tudo para continuar ainda muito forte no Brasil. A gente não vê nenhuma mudança de tendência no curto prazo. Então ela continua crescendo e com todos os impactos que isso gera no hábito de consumo do brasileiro. A gente vai falar disso um pouco, né, Felipe? Mas assim, o tempo de uso... Normalmente, das canetas? Ele é de 3 a 5 meses. Uma pessoa usa nesse período? Nesse período, e é curioso, assim, um ponto que a gente vai discutir depois é interessante, que normalmente utiliza de 3 a 5 meses, e as pessoas, esses 8% que já utilizaram e deixaram de utilizar, declararam que não têm interesse no uso contínuo. Eventualmente vão usar no futuro, mas eles não têm interesse no uso contínuo. Então vai ser interessante acompanhar aonde vai se estabilizar a utilização da caneta, porque apesar da adoção estar sendo muito rápida e a gente ainda tem uma restrição de custo, porque a caneta ainda é cara. Aquelas oficiais. Exato. Mesmo o mercado paralelo não é barato. Também já... não é tão barato. Então você ainda tem uma restrição de custo. Se você tirar essa barreira, quando a gente vê a intenção de compra, parece que a adoção vai ser realmente muito grande, né, no Brasil. Mas daí o interessante é entender onde vai estabilizar isso, porque depois de 3 a 5 meses, não é um uso curto, 3 a 5 meses é bastante, rápido. Mas depois, pelo menos os consumidores de hoje dizem que não têm interesse em fazer o uso contínuo do medicamento. Então eles querem usar por um período e depois parar de utilizar. Então vai ser interessante acompanhar essas 3 coisas. A adoção, e aqui eu acho que o custo da caneta vai fazer muita diferença, né? A gente
Na pesquisa mesmo, a gente viu, trazendo alguns números, 35% das pessoas disseram que tem interesse em usar a caneta e hoje a restrição é o custo do tratamento. A gente sabe que é um produto que não é barato, né, Não é Felipe? barato. Falando de economia, né? Desculpa. Não vou falar que é o valor, mas assim, para você investir, mesmo que sejam 5 meses, né? Uma por mês, né? Uma caneta, eu entendi que o tratamento é cerca de R$ 1.500 por mês. eu Depende da quantidade, né? Varia bastante a mas quantidade. Geralmente uma pessoa usa uma por mês, é isso? Uns 40 dias, não é? Em torno disso. Ela não dá, dura um pouco mais de um mês. Um pouquinho mais, depende da dose, porque tem diferentes quantidades de dose. Depende. Mas normalmente a gente fez uma estimativa de R$ 1.500 por mês. Nossa, é um dinheiro, né, Felipe? Isso leva em consideração o peso da pessoa, necessidade de emagrecimento, as doses recomendadas. Então, o que o Tomás colocou aí, R$ 1.500 por mês, é o gasto médio com o medicamento, né? Mas tem um ponto importante. Por que as canetas agora viraram essa febre no Brasil? Essa é a pergunta. Muita gente se pergunta, eu sou uma delas. Há tantos anos, exatamente. Por que ela virou? Poxa, por um lado tem um aspecto que é o momento, popularizou, mas temos que olhar outros fatores econômicos por trás. Por exemplo, à medida que um país vai mudando de estrutura de renda, muda também a estrutura de padrão de consumo. Então, um país de renda muito baixa, geralmente a população ela não se alimenta adequadamente. À medida que a renda vai aumentando, ela vai melhorando a alimentação, mas também não é de modo muito regular. Então, aumenta muito no primeiro momento o consumo de ultraprocessados. O Brasil passou por essa fase, Sim. Um processo, ampliação da quantidade de pessoas obesas. E nesse estágio que estamos atualmente, é um país que um país que se mantém como de renda média, renda real tem aumentado, e aí os hábitos de consumo começam a alterar. Isso impulsionado também por redes sociais, impulsionado por influencers. Então, as canetas, mais do que ser o causador da transformação, é o sintoma, é a marca de uma sociedade que já estava mudando e acelerou esse processo. Então, entender que a caneta não é causa, ela é consequência de mudanças estruturais e que os dados agora ratificam isso. Então, quem consome, utiliza a caneta, também quer mudar o hábito de consumo e aí, ao invés de esperar o 1º de janeiro para dizer a partir desse ano eu vou mudar, ela tem a caneta, a partir dessa segunda que eu vou começar a utilizar aqui, eu mudo. Então é a possibilidade de um novo início, né? É o novo projeto verão do brasileiro, né? A caneta. E aí, indo para o varejo, indo para o supermercado, a gente tem impacto em categorias que é aquilo que acho que a gente vai falar, perecíveis, né? Produtos funcionais. Exato. Né? E vocês percebem, né? O Felipe está muito à frente aí da parte de economia da APAS, né? Que é a Associação Paulista de Supermercados, para você que não conhece. Se você não conhece, né? Essa é a sigla. E vocês acreditam, você falando de dados, né? Mercado, vocês comprovam, Felipe vendo aí tendências, cenário econômico. A gente vai ter um retrocesso, ou aquilo que você falou, as canetas elas só refletem uma realidade, elas só impulsionaram uma tendência, Sim. né? Para essa tendência, a gente vai retornar, isso só vai crescer, hoje são as canetas, essa tendência vai trazer outros impulsionadores. Como é que vocês veem isso no varejo, indo lá para o ponto de venda das categorias? É muito interessante, Rodrigo, o que o Felipe falou é muito verdade, porque a gente já via essas tendências acontecendo. Sim. Então, quantificando, né, a gente já viu uma queda do consumo de açúcares, Já tem o tempo. ultraprocessados e indulgências em geral, né, de alimentos, e um crescimento de perecíveis, Sim. puxados especialmente por proteínas. Sim. Então a gente já via esse movimento acontecendo, né, há alguns anos, e isso vem acelerando, principalmente agora com as canetas. E é interessante o comportamento, né? O brasileiro, o saudável é muito relativo também. Ele, geração a geração, ele muda. Nos anos 60, o saudável era açúcar. Então você tinha aqueles produtos de açúcar, de flor, de energia, né? Nos anos 2000, é curioso porque o saudável virou baixa caloria. Então o foco era contar calorias. Nessa geração, é uma geração que a gente vê que a gente está num momento de performance. Então todo mundo é um atleta amador, mede batimento,
corre na rua e etc. Então está todo mundo preocupado com um corpo mais forte, com uma performance atlética. Então a gente vê que está todo mundo, hoje a grande onda é a onda da proteína, é o que eu falo. Proteína. Nos anos 2000 se contava caloria, hoje se conta proteína e não se conta tanto caloria. É interessante que alguns produtos proteicos que foram lançados ao longo dos últimos anos, eles não têm baixa caloria. Eles têm uma quantidade calórica ok. Você reparei. Mas as pessoas não estão tão preocupadas com isso, é o que eu falo. Se elas fossem lançadas nos anos 2000, talvez eles não tivessem um grande apelo, que a pessoa ia olhar e falar, poxa vida, tem muita caloria. Hoje as pessoas estão preocupadas ainda com caloria, mas a preocupação com proteína e outros suplementos é muito grande. Isso muda, sem dúvida nenhuma, no varejo. Assim, um grande movimento que a gente vê é que alguns produtos que tradicionalmente eram vendidos em canais especializados, porque eles eram de um consumo bem de nicho, né? Whey protein, creatina, a gente já vê eles começando a fazer parte das gôndolas do supermercado. Então a gente já vê isso acontecendo, seja com áreas específicas do supermercado, seja com gôndolas. Então a gente já vê que já faz parte do consumo, da rotina do brasileiro. Então a gente vê que esse movimento não é de agora, ele já vinha acontecendo, sem dúvida nenhuma. A caneta, como o Felipe falou, é um acelerador deste movimento aí. Então a gente entende que isso vai continuar e tende a acelerar ainda mais. E uma coisa, Dani, Tomás colocou interessantíssimo, né? Como vinha dos anos 60, 70, os anos 2000 e agora 2020, como que está. Por isso que a coletiva de imprensa da APA Show, nós fizemos uma análise longitudinal. Não apenas dados de consumo do último ano, ver a variação, as categorias que aumentaram, mas as macro transformações sociais, como que elas vão impactar o varejo. Então, por isso que a ideia era, o tema da coletiva, viver mais, melhor e com conexões autênticas. Então, os ovos eram os grandes inimigos nos anos 2000. Eu lembro de ler matérias o seguinte, poxa, consumir ovos vai dar colesterol, vai produzir isso, aquilo outro. Eu sempre amei ovo. Passavam 2 anos, era positivo. Aí eu ficava, e agora, eu posso ou não posso? E hoje é visto como positivo. É verdade. Então, a percepção sobre os objetos e sobre o consumo se altera, inegavelmente. Mas a macro tendência as pessoas querem viver melhor e querem viver mais. E estão vivendo mais e querem viver melhor. Para isso, ter um peso equilibrado é fundamental, não é? O excesso de peso produz um conjunto de doenças? Não produz, pode produzir. Os médicos dizem que pode produzir. Ter um peso muito baixo também não é o recomendável, também. Né? E por outro lado, como entrar na terceira idade de uma forma positiva? Por isso as canetas entram nesse contexto. Os influencers de saúde, fitness, os produtos que são ofertados nos supermercados, e os dados da Scantec mostram muito bem isso. Ultraprocessados diminuindo, proteínas aumentando, né? E a gente vê até uma tendência de essa cesta, e você falou muito bem, Felipe, assim, com a evolução do Brasil mesmo, da evolução econômica do Brasil, a gente vê que essa é uma cesta que ela é mais cara individualmente, sim. Então é uma cesta, se você considerar, mais premium, mas eventualmente compensado por uma quantidade menor. Então a gente vê assim, também o consumidor consumindo de maneira eventualmente menor quantidade, mas um produto com uma qualidade, um produto mais premium, né? Então a gente vê essa migração realmente da sociedade e do consumidor brasileiro. E a gente consegue ver isso claramente nas gôndolas, né? Assim, é uma transformação. Na percepção de vocês, os supermercados, como consumidores mesmo, vocês têm visto isso nas lojas, quando vocês vão lá como consumidor? As redes estão entendendo essa oportunidade de repente aumentar essa oferta de perecíveis, de produtos que estão em alta. Vocês percebem essa mudança na gôndola, assim, como consumidor? Eu começo a perceber, eu visito muito supermercado, né, ao longo do Brasil, até pelo nosso negócio, claro, mas o Felipe também. Que a gente muda o olhar, né? A gente quer, mas a gente não consegue, né? A gente trabalha com supermercado, a gente sempre está aquele olhar mais... É verdade. Mas eu vejo sim essa mudança e acho que o próprio varejo alimentar brasileiro, ele vem mudando bastante, né? A gente faz os estudos junto com a APAS
né? E inovação é muito forte no varejo alimentar brasileiro. Então a gente tem que ter muito a gente vê muito lançamento, muita inovação das indústrias. Então o próprio varejo já se adaptou e ele utiliza muitos os dados, né? São muitos desses varejos, quase todos esses varejos são nossos parceiros, e eles utilizam muitos os dados para definição de portfólio, definição de exposição em gôndola e tudo mais, planograma. Então eu vejo que o varejo ele vai se adaptando rapidamente a essas tendências assim. Então você já começa a ver, e eu convido aqui os nossos ouvintes aqui, né, a reparar, no próxima vez que você for no varejo, busque a gôndola. Você provavelmente vai ver uma gôndola de produtos funcionais, ou de produtos saudáveis, ou de suplementos. Muitos dos varejos já estão com gôndolas de suplementos. Embora eu acho que ainda falta supermercadista um pouco de informação. Dependendo, a gente vai para essas gôndolas, como eu não sou uma assídua, você fica meio sem entender para que serve. E aí, uma dica aí, né? Para quem tá vendo a gente, né, Felipe? Eu não sei, para vocês que são mais esportistas. Eu sou aquele esportista, né? Faz aquela caminhada. Não praticante. Não. Mas toma cuidado com a alimentação, né? A gente não chuta o pau. Você vê que, né, para manter, não. Mas assim, é muita coisa diferente. Não é que assim, você não tem, às vezes você não entende. É verdade, é verdade. Entendeu? E tem um aprendizado também, tá, Dani? Que assim, acho que o grande dilema hoje, eu vejo com os supermercadistas perfeito, eu tenho esses produtos agora que são produtos tidos como saudáveis ou de performance esportiva. Eu faço uma área específica desses produtos, tá aí, é uma dúvida. ou eu boto esses produtos junto com o produto tradicional. Já vi dos dois jeitos. Exato. Eu boto junto com o produto tradicional porque a pessoa que está lá comprando e fazendo a jornada no supermercado, ele olha e fala, opa, quero essa opção que tenha mais proteica, ou que tenha um tipo diferente de suplemento, ou não, deixo tudo separado num canto onde efetivamente o consumidor vai ter que se direcionar para esse lugar. O que é melhor? Esse é um grande dilema e acho que tem esse aprendizado. Tem esse aprendizado. Eu vejo as pessoas testando para algumas categorias funciona melhor estando misturado na gôndola, que nem, sei lá, refrigerante. Você vai pegar o refrigerante zero e vai tirar da área de refrigerante, você vai deixar lá só regular, não faz sentido. Hoje o refrigerante zero, ele é quase do mesmo tamanho, para algumas variações de sabores, ele é quase do mesmo tamanho que o regular. Não faz sentido você tirar isso da área de bebidas, da área de refrigerantes. Por outro lado, tem outros produtos que a pessoa vai buscar na parte de suplementos funcionais. Então, tem essa descoberta também, né? Tem esse aprendizado do como é melhor a jornada para o consumidor. É verdade. Então, acho que a gente está no meio desse processo, né? Então, tem um aprendizado também de como usar, mas eu vejo os supermercadistas super atentos a isso e se adaptando. É óbvio que sempre tem quem vai puxar, tem as pessoas que vão vir junto com a onda e tem quem não vai estar atento e essa onda eventualmente pode pegar desprevenido. Mas eu vejo que a maioria dos varejistas brasileiros estão super atentos à demanda e estão se adaptando rapidamente a essa mudança do consumidor. Fazendo um gancho aqui com o Tomás a gente deseja isso. Ando frequento os mercados também. Se vocês me encontrarem aí, pessoal, aos finais de semana, eu de boné e de camiseta, eu estou à paisana, mas não sou agente infiltrado. Eu estou ali tanto comprando quanto observando. Você está observando, né? Só o... Exato. Mas antes, os produtos proteicos, os produtos voltados a essa linha de mais saudabilidade, de performance também, antes era muito nichado, né? Então, totalmente. assim, era uma lojinha bem específica, ia ter um vendedor com a camiseta regata só com um fiozinho. Hoje não. Isso faz parte do nosso cotidiano. Parece bem caricatural, fortão, né? Mas hoje mostra que é para todo mundo. Exatamente. Inclusive as canetas contribui para acelerar esse processo de pessoas que, poxa, eu queria ter o corpo X, ou eu queria perder uns quilinhos. Tudo com recomendação médica, tá? As nossas falas aqui, deixar isso claro, pessoal. Caneta só pode usar com receita. Exatamente. Né? Só para constar, para poder... Mas tem gente que tem uma dificuldade maior de perder peso. E aí, nesse sentido, os supermercados... eles vêm contribuir mostrando que, poxa, isso aqui é para todo mundo. E quem não pegar essa onda, como o Tomás bem mesmo disse, ele vai ficar para trás. Porque os mercados, décadas atrás, era a barrinha de cereal. Hoje... Nossa, acho que a pessoa nem liga mais para as barrinhas, desculpa, para os fabricantes de barrinha, que a gente sabe quais são, desculpa, a indústria, mas assim... Hoje é o básico, as barrinhas. Exato. Antes se restringia a barrinha de cereal. Hoje... há um grande leque de produtos. Nossa, muita coisa. Como eu te falei, eu fico perdida. Eu fico assim, às vezes, meu Deus, pra que serve? E não é a Pachou. A Pachou, pra quem esteve na Pachou,
né? Você que esteve lá. Quem não foi, perdeu, que a gente... Né? Excelente Mas, feira, né? não é? Maravilhoso, Nossa, o que tem de maravilhoso, empresas maravilhoso. com produtos funcionais. Eles não são mais são funcionais. O leque cresce a cada ano na Verdade. Pachou de empresas com produtos funcionais, voltados para... Mas é pra gente, pra pessoas como nós, assim. Se a gente às vezes faz uma corridinha, dá uma caminhada, né, que eu falo, todo mundo pode usar, né? Não, e é interessante, assim, a gente vê até um movimento de tradicionais farmacêuticas que estão olhando e estão montando produtos para o varejo alimentar. Isso tá acontecendo então a gente também. vê isso acontecendo muito. Várias indústrias, né, farmacêuticas que antes estavam muito focadas no canal, em medicamentos, que notaram esse espaço que está surgindo, coisa, né? né? Que Quem diria? é um alimento funcional, né? Não é um medicamento, mas é um alimento funcional e que tem um super apelo, né? Então a gente vê que essas coisas estão se integrando, né? Então a gente vê Quem muita diria, novidade, até assim, a gente fala assim, é anedótico, mas é um dado real. As duas categorias que mais cresceram no ano de 2025 no varejo alimentar foi número 1, whey protein, número 2, creatina. Nossa. Lógico que de uma base ainda pequena, mas a gente começa a notar que ela já começa a ter uma contribuição significativa no faturamento, né, do varejista. da loja, Assim, né? Impressionante, né? Assim, quando eu vi ele a primeira vez, falei, não é possível esse dado. Deixa eu dar uma olhada mais uma vez. E, de fato, são categorias e a gente começa a ver. Foi inauguração, vou toda semana inauguração de loja, né? E eu vejo inauguração de loja, seja lojas de formato de bairro, seja atacados, né, que tem um portfólio eventualmente mais restrito que o do supermercado, né, que eles focam mais em volumes e uma quantidade mais restrita de produtos, mesmo esses tipos de formato já com a sua ilha de produtos funcionais, de suplementos. Então, quer dizer, já está no hábito do brasileiro. Assim, e do brasileiro em geral, né? Que a gente fala, o Brasil são muitos Brasis, né? Então, o Brasil é grande, tem estratos sociais diferentes, mas o que a gente vê, e principalmente o varejo alimentar, é uma prova disso, quando a gente vê que algo está acontecendo muito forte no varejo alimentar, é que já está disseminado. Mas a minha dúvida, viu, pessoal? As canetas, a gente fala, são vários Brasis, Norte e Nordeste, a gente não tem uma realidade do Sudeste, eu não sei. É Brasil todo? O que a gente notou foi a penetração está maior em São Paulo, mas o interesse ele é bem amplo. Então, na realidade, eventualmente você tem alguma restrição por aquilo que a gente comentou, por questão de limite orçamentário. Claro. E daí você tem áreas com maior desenvolvimento social, com maior renda disponível, consumindo mais rapidamente. Tá. Mas o interesse... Até para quem está naquela região, talvez quando ele tenha menos, né? Exato. Mas ele já tem interesse de... Exato, já tem o interesse. E daí, uma vez reduzindo o preço, a tendência é que haja um consumo bem... no Brasil todo. Assim, a gente viu que o interesse realmente ele é amplo e as redes sociais ajudam isso. Isso é uma nova realidade do Brasil, né? Do mundo, desculpa. Eu acho que né? as redes sociais têm um papel imenso, Exato, né? Com os influencers a aí. A informação acaba sendo praticamente única para todos, né? E os interesses acabam sendo comuns, né? E tem um ponto interessante, né? Você questionou, poxa, será que a realidade sul e sudeste é totalmente diferente? Os grandes centros é um movimento, os médios centros outro e as regiões mais interioranas outro processo que acontece no Brasil inteiro. Mas eu acho que uma pergunta fundamental que temos que fazer é o seguinte: para onde vai o varejo e o perfil de consumo do brasileiro? Porque décadas atrás a ideia de o objetivo de consumo era um consumo igual ao do americano. E o que entendemos é que eu acho que talvez não seja esse o ponto que devemos focar, mas um consumo intermediário entre o americano e o europeu. Talvez essa seja a nossa realidade e que as canetas ajudam a acelerar. Ou seja, o europeu tem um consumo de produtos muito mais saudáveis, proteínas, verduras, legumes, não tanto hipercalórico. Né? E as canetas ajudam nesse processo para quem está utilizando e para quem não está utilizando, que está no mesmo ambiente, é influenciado e a sociedade está encaminhando para isso. Porque a pesquisa mostrou também que 60% dos consumidores relataram que mudaram os hábitos de consumo e é um processo contínuo. Então as canetas reforçam isso, os dados da Scantec mostram isso e acreditamos que diferente do caminho norte-americano, estamos indo por um caminho numa busca de saudabilidade, com performance. Então, é um movimento global
E aqui nós vemos com muita clareza, né? E é interessante, Felipe, que você citou esse ponto, Concordo, a gente falou também na Concordo coletiva, de mas o que é verdade. interessante tem um dado demográfico que também reforça esse movimento, porque a população brasileira ela tá envelhecendo rápido, né? A expectativa de vida está Sim. aumentando e os nascimentos estão reduzindo, Diminuindo, né? né? O Então, número de assim, crianças. ou seja, exatamente, o número de crianças diminuindo, Lares então, ou seja, diminuindo. as famílias estão reduzindo e as Colhendo. pessoas estão vivendo mais. Então, isso leva esse hábito saudável, isso leva a uma outra tendência. Vamos falar dos pets, poxa. Tem duas grandes Tem como tendências que falar? andam Vamos falar um pouco juntas. das duas, assim. Mas Vamos falar das canetas medianas. Vamos falar também. É que tem uma que acaba indo junto, que é a da conveniência. Sim. Né? Então, assim, produtos convenientes estão acelerando muito rápido também, porque os lares são menores, as pessoas. Então, você falou muito do arroz e feijão, Nossa, né, Dani? feijão, o pessoal tá Tem um comendo aspecto menos, do gente. carboidrato, mas tem um grande aspecto são alimentos que normalmente de preparo e consumo coletivo. A E duplinha, hoje- arroz e feijão, que eu falo duplinha no mesmo. e você vai para fazer Você feijão. tem que fazer uma panela, e a panela é pra família. Eu sei- Só que as famílias Eu sempre brinco, né? Você não tem a pessoa que mora sozinha e fala, não, hoje eu Vou vou fazer chegar em uma casa, eu vou fazer um feijão. Fazer Não, uma é panela. difícil, né? Não nem tempo, viu? Cansado, chego às 8 horas de casa, vou fazer Vou um fazer feijão. aquele feijãozão na panela de pressão 2 horas. Então é aquela geração da air fryer e micro-ondas, O né? air Então fryer é outra que mudou aí. explodiu, né? A É. gente viu agora na Copa assim, a venda de air fryer e snacks que vem de air fryer. Então, os Sim. snacks saudáveis, Conveniência? convenientes, proteicos, de rápido preparo, Acabou. esses estão na onda, né? Então você vê tudo isso, frutas congeladas. Então você vê que tem esses dois movimentos. É incrível. O do alimento mais saudável, do viver melhor e o viver mais, né? Então tá vivendo mais, lares menores. Então você tem um aumento do consumo desses produtos convenientes. Então, tudo que tiver nessa onda proteico e saudável tá na cabeça do E as consumidor. air fryers, pra mim, é o grande... Quem diria que eles vão conseguir criar depois do micro-ondas? Sei lá, que talvez tenha sido o maior eletrônico, sei lá, fala do doméstico. Gente, air fryer é o grande... Pra mim, Veio junto também agora. Gênio! O cara Foi fez junto. um forno... É um forno Verdade. compacto, né? É verdade. Gênio, parabéns. É verdade. É Tem verdade. um economista sul-coreano, podem pesquisar, viu, pessoal? Ele existe. É chamado o Hajun Chang. Guardei pra falar aqui, ainda bem que vocês tocaram. Essa pílula é excelente. O duro é como escreve, né, Felipe? E ele tem um livro interessantíssimo, são algumas lições sobre o capitalismo. E aí, as pessoas falam, a internet revolucionou a sociedade, a internet isso, aquilo, aquilo outro. E a hipótese, a tese dele, é que mais revolucionário do que a internet foi a criação da geladeira e da máquina de lavar. Também. Porque Te agradece. transformou toda a sociedade. Também, sim. As famílias puderam alterar, as relações econômicas e sociais alteraram, e aqui eu vou parafrasear ele e colocar um aspas, né? O que talvez vai mudar a próxima geração de consumo é a air fry, porque ela já está produzindo um impacto enorme na forma de organização social. Sim. Na verdade, talvez a air fry é consequência dessa transformação social. Porque não dá pra chegar em casa, uma pessoa que mora sozinha fala, vou fazer uma panela, vou cozinhar uma panela de feijão. Vou colocar no forno, demora muito lá abrir no uma forno batata e colocar Nossa, ali pra rapidinho. fazer, Muito. 8 vai minutos fazer. no air fryer ele vai fazer. Não, eu posso falar, pra mim, é o grande transformador. Assim, quando você fala de alimentos saudáveis, de praticidade, conveniência, assim, ela se adapta até lares grandes ou menores, até pessoas que moram, usam air fryer, já vi pessoal, família, sei lá, com 5, 6 pessoas, fazendo lá as batatas lá. Até, entendeu? Então, assim, gente, pra mim, o gênio. Gênio, parabéns, olha. E quando você vai lá no supermercado, o que você fala? Vou comprar o meu kit air fryer. Eu tenho vários. Assim, entendeu? O que eu falo? Gente, então assim, né? Mas é interessante, né? Porque você vê que no fundo é uma mudança social e demográfica que alguém interpretou muito bem. Verdade. E criou, né, algo que alguém atende sabe aquela quem criou a demanda. air fryer falando isso? Não sei. Pergunta complexa agora, poxa. Na próxima temos que combinar antes aqui as perguntas, né? Você me Se derruba. você tá vendo a Verdade, também gente não aí, sei. ó, se você estiver vendo o podcast, depois você Quem é o coloca aqui inventor? embaixo, coloca lá nos comentários quem criou a air fryer. Quem é o inventor Estamos da praia? aqui Não querendo sabemos. saber pra poder Mas ajudou muita gente, acreditar né? o cara aí. Entendeu? Mas Verdade. E os pets? Vamos falar dos pets? Pets a gente vê que, assim, pet é super interessante,
porque a gente via esse movimento, né? Chamou de conexões autênticas, que tem outros movimentos também, que é o hábito de consumo de Uno e outros, mas o pet é super interessante, porque ele vem com os lares menores, tá? Você vai e menos filhos, sim, o pet é uma alternativa. E ele teve uma explosão na pandemia. Logo após a pandemia, obviamente, que você teve um crescimento muito rápido, diminuiu. E todo mundo falou, poxa, acho que o pet foi só uma onda de pandemia. Eu fiquei com medo. Não era tão forte, exatamente. O que a gente viu, não, teve uma explosão. Aí, lógico que tem um ajuste na curva, mas ele continua crescendo bastante, porque ele faz parte dessa tendência. Então o pet continua fortalecido e se fortalecendo como tendência de consumo. Mas ajuda na qualidade de vida também, viu? A gente falando de saudabilidade, para quem sempre teve pet, eu tenho cachorro sempre tive. Caminhar com o animal, desde criança. E você mora em apartamento ou casa, né? Eu já morei, hoje eu estou em apartamento, né? Mas assim, já morei em casa, apartamento com pets, com 2 cachorros. Então, mas andava, caminhava à noite, sempre caminhei. É a minha caminhada. Então, assim, já era uma saúde. E esse seu cachorro é desde a casa? Essa é uma pergunta importante. Agora eu tô sem cachorro. A minha cachorrinha tem um ano que ela faleceu, a última. Agora você tá sem eu agora? Sempre tive cachorro desde criança. Nesse momento é o único momento da minha vida que eu estou sem. Vai fazer um ano agora que ela se foi. Então eu tô me organizando. A gente vai ter, meu filho já tá. Ele quer. Só fazer uma observação, quem tá acompanhando aqui o podcast, manda os comentários aqui. Quem quiser doar um pet aqui pra Dani. Vai ter que ser pequenininho. E daí eu vou te contar uma coisa interessante. Que apartamento, senão não cabe. Vou te contar uma coisa interessante que está acontecendo. Principalmente nos centros urbanos, o pet que mais cresce é o gato. Gato também. O gato vem crescendo bastante porque ele é um animal que, com os espaços menores, e as pessoas estão morando em apartamentos menores, mudando de casa para apartamento. Os outros animais, lógico que peixes e outros animais de estimação também estão crescendo mais do que cachorro, e o gato é uma grande tendência, principalmente em centros urbanos. É verdade. Porque, na realidade, ele é mais autossuficiente, ele é mais prático, ocupa um espaço menor. A gente mora em prédio mesmo, né? Apartamento. Exato. Então, aí a gente vê que, mais uma vez, essas mudanças acabam gerando a consequência no comportamento, né? Que o cachorro, tradicionalmente, é o pet do brasileiro, né? Mas você vê o gato... A gente ama os dois, né? Eu sempre tive mais cachorro. Vou te falar, hoje eu tenho um olhar diferente. Cachorreira, né? Eu sou do tipo cachorreira, mas quem sabe uma hora... Hoje eu já vejo. Eu tenho cachorro também. É muito triste quando a gente fica num lar... Olha, gente, pra quem sempre teve pet assim, é muito estranho. Mas estamos recarregando as baterias, nos organizando, porque vive, né? No mínimo aí. Os meus viveram no mínimo 18 aí. A minha tá com 8. Vive, meus cachorros. Eu tenho mais 10 anos aí de Vive, hoje em dia, aquilo que a gente falou, não só a gente, os animais vivem mais. É verdade. Porque a medicina veterinária evoluiu, desculpa, gente. Os cuidados. Não vou nem falar dos alimentos, que eu acho que alimento melhorou. Lembra? No começo a indústria era muito processado. Mas eu acho que até essa questão de saudabilidade já está na alimentação dos pets. Você já pode ofertar coisas mais saudáveis, entendeu? Essa questão dos pets que o Tomás levantou é interessantíssima, né? Conforme mais densamente povoada a cidade, gentrificada, mais gatos, né? Isso nós observamos principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Mas por que é importante observar essa tendência? Porque as cidades de médio porte são as próximas tendências a ampliar consideravelmente a participação de gatos. Porque não é porque só nos grandes centros que está acontecendo o processo de verticalização. As cidades médias de todas as regiões do país estão no processo de verticalização aceleradíssimo. Então, isso é uma tendência para o varejo como um todo e da sociedade como um todo também. Então, é um ponto para ter atenção. Poxa, não chegou aqui ainda. Vai chegar. Mas vai, né? E um ponto interessante da pesquisa, né, Felipe, que para mim chamou muito a atenção, que eu vi importante para os varejistas, é que 45% das pessoas declararam que ela muda de varejo ou de canal de consumo se ela não encontra o alimento do animal. Resolver tudo lá, né? Porque faz sentido, porque a gente que já teve cachorro, nosso cachorro gosta daquela ração. E se você não tem aquela ração, ou vai te gerar 2 jornadas, eu vou nesse supermercado que eu gosto e vou no outro para comprar essa ração, ou em algum momento você fala, poxa, a oferta é similar e a ração tem neste aqui, eu venho nesse aqui. Então, além de tudo, como o animal passa a ser um membro da família, né? Você ter a oferta que atenda esse membro da família é fundamental na decisão do consumidor de visitar o varejo. Eu acho esse ponto importante, você que está vendo a gente, supermercadista, porque a gente sabe que
No caso do supermercado, às vezes você tem o tamanho da loja, a gente sabe, né? Às vezes não é uma loja, não é um hipermercado, não é. Só que assim, o que eu reparei nos últimos anos, não sei se vocês têm essa impressão, tendo pet ou quem tem pet, né? Muitos supermercados diminuíram. Eu acho que deram muito mais espaço na parte de pet para acessórios, que eu falo, não para alimentos. Então, quando eu muitas vezes mudei, nem ia. Porque é isso. Então, assim, eu acho que isso é bom para vocês, para o mercado, de repensar o teu portfólio aí nessa área pet. Principalmente ração, né? O alimento, né? Eu acho que cresceu muito o quê? Acessório, caminha, coleira, quando eu falo de cachorro. Talvez o que mantém sachês, que é para os gatos, para os cachorros, mas assim, a parte de comida diminuiu muito para os acessórios. Então, eu não sei se isso... Acho que tem que equilibrar essa gôndola, esse corredor aí, entendeu? Os pets aconteceram o mesmo com os produtos saudáveis, né? Porque você estava falando, Tomás, que eu venho de uma família de supermercadista. E antes, década de 90, eram 2 tonéis. Um de ração para cachorro e um de ração para gato. Exatamente. Isso não existe mais. E ninguém nem compra mais ração assim, eu acho. Não. Então, talvez uns bairros, né? Ainda tem, sabe né? Os bairros, assim, o pessoal, né? Eu acho que ainda tem, mas é pouco. Mas tem mudado. Então, a participação que antes só eram 2 tonéis, agora são prateleiras e prateleiras. A margem é uma margem boa, tal qual os produtos de maior saudabilidade. Então, entender o mix de produtos e entender as transformações sociais vai determinar quem nessa corrida aí vai sair na frente ou vai ficar para trás, né? Entendi, gente, tá ótimo. Estamos caminhando pro final, porque daqui a pouco a gente se bate-papo. Voltando a falar das canetas que a gente começou. Poxa, vamos fechar com as canetas, né? É importante, que a gente falou de conveniência, a gente falou de pet, né? A gente falou de muita coisa bacana. Voltando a falar das canetas. Vocês acreditam que a gente vai ficar isso vai ficar firme ainda esse ano inteiro, o próximo ano? Vai mudar? Isso vai dar uma... Vai estagnar essa demanda. Vai parar de usar, vai cair tipo moda, vai virar uma moda, porque ainda a gente não dá para saber. É verdade. Ainda é moda. Eu acho que a gente tem algumas certezas e algumas dúvidas na caneta. O que é certeza? Né? A caneta ela faz parte desse movimento e ela realmente impacta no hábito de consumo. Então o consumidor ele passa a comer, a consumir menos e melhor, né? Melhor assim, num produto mais premium, de algumas categorias específicas. Então, fato, ela vai ser beneficiária para algumas categorias e prejudicial para outras. Isso vai acontecer. Então, quem trabalha, seja em umas categorias ou nas outras, tem que estar atento a esse movimento e preparar seu portfólio. Isso é uma certeza. Segunda certeza é que a cobertura dela e a utilização vai crescer. Por quê? Porque o interesse é muito grande. A gente vai vendo que estão... E a quebra de patente também. Exato, né? As canetas mais acessíveis. Vai ter essa quebra, a penetração vai crescer. Vai, né? Vai crescer e vai crescer de maneira forte. Então essas são as certezas. A penetração vai crescer e isso vai impactar no consumo. Qual que é a dúvida? O consumo hoje está sendo durante um período específico. 3 a 5 meses. E o consumidor, ex-consumidor de caneta, declara que não tem interesse em fazer uso contínuo. Então, será que ele vai ser uma onda que depois que todo mundo utilizar, ele vai se estabilizar num patamar mais baixo do que o pico que ele vai atingir? Essa é a dúvida. Que ele vai ter uma grande penetração, um grande crescimento do consumo e que isso vai impactar no hábito de consumo do brasileiro, isso eu não tenho dúvida. Porque a quebra de patente vai impactar no preço que vai cair. Exato. E a penetração vai crescer. A gente já vê, a penetração vai crescer, isso vai impactar no hábito de consumo. A dúvida é, será que ela vai permanecer nesse patamar de venda ou será que depois ele estabiliza num patamar mais baixo, dado que o consumidor não vai fazer uso contínuo disso? Porém, também o consumidor declara que ele mantém os hábitos. Então, esse produto que ele passou a consumir no momento que ele começou a utilizar a caneta, ele carrega esse hábito depois que ele termina o uso. Então, também é interessante acompanhar esse movimento do como vai ser essa estabilização no residual. Então, acho que essa é a dúvida, Nani. Assim, aonde vai estabilizar o patamar? Essa quebra de patente vai ser esse ano? Já caiu a patente. Já caiu? Agora estão começando a surgir os produtos. Já caiu, então? Já. E agora tem o lançamento dos produtos, né, dos laboratórios nacionais. Gente, todo mundo agora vai. Acessível. Todo laboratório agora. Mas uma questão é importante que o Tomás colocou. O que mais preocupa, ou melhor, o que demanda maior atenção é o dia depois de amanhã, né? Ou seja, o que vai acontecer na sequência? As pessoas elas relatam que buscam
manter os novos hábitos. Se esses novos hábitos forem mantidos, a tendência é que o tipo de consumo mude e isso passe, inclusive, a consumir produtos de maior valor agregado. Sim. Esse é um ponto. O segundo e o efeito sanfona? Que muitos olham a caneta como quase como uma fórmula mágica para resolver uma questão estrutural rápida. Tem um casamento daqui a um mês. Vou lá perder uns quilos. Depois engordo não. Depois a gente se ajusta. Então, essas questões temos que acompanhar, porque isso é com o tempo. E são várias curvas ao mesmo tempo. E elas estão sempre aí convergindo, né? E daí, eu vou até botar um número, Felipe, desse fator que você citou, que é tão verdade, que quando a gente olha, a gente perguntou os principais motivos do consumidor da caneta. Importante. Dos 3 principais, um era saúde. Os 2 segundos eram estéticos. Então, assim, a caneta é um movimento de saúde e de estética. Não é só de saúde. Mas estético primeiro. Tá vendo? Não só os modernistas... Eu diria que estão tão próximos, né? Assim, saúde então, estética, dos 3 principais motivos, 2 são estéticos. Tá vendo? Não só os modernistas da década de 20 que diziam a estética importa. Então, influencia muito. É um movimento, eles estavam certos também. A gente não pode tirar essa... Tem muitos movimentos Gente, o Brasil é o número 1 em cirurgia plástica, não é? A gente também é o número 1. Eu vi esse número, não queria confirmar, porque eu não tenho o número exato aqui. Mas calma, a gente não sabe, mas não. Vamos colocar aqui, é o top 5, isso está garantido. Isso é verdade. Eu não vou, mas eu diria que é um top 5 bem, a gente está ali, ó. Não, porque a gente faz pesquisa e estética no Brasil é um atributo mais relevante que em outros países. Sim. A gente tem um parceiro que faz esse mesmo tipo de pesquisa em outros países do mundo e o Brasil se destaca em todas as gerações, tá? Sim. Onde a estética tem um valor relevante. Não sei se corpo, é um clima mais tropical, a gente está mais exposto. Tanto que as mulheres brasileiras não são tidas como as mais bonitas, sei lá. Todo mundo sabe que a gente tem uma... Você viu a questão dos cosméticos, é óbvio. A caneta não é só saúde, né? A caneta ela tem um elemento estético relevante. Uma minoria ali, né? Realmente para quem tem obesidade mórbida, né? Que acho que é o mais recomendado, né? Realmente E ajuda muito, né? Assim, é um medicamento muito... Pode falar, é impactante. As pessoas que eu já vi, algumas que tinham obesidade, assim, é assustador, porque funciona mesmo. Então, assim, a questão vai funcionar por quanto tempo, né? E a saúde também, né, dessa pessoa, porque a gente não sabe, ninguém ainda fez... A gente não se falou ainda sobre, né? Quem usa as canetas, e a saúde tá ok? Isso ainda... Não se fez um estudo, né? Não sei. Vamos torcer para que todo mundo fique bem, porque isso impacta. A pessoa não pode perder tantos quilos assim. Tem que manter a saúde, né? Olha, durante a década de 60, 70, o soft power brasileiro era sociabilidade, futebol e a nossa estética. Os sociólogos vêm estudando isso, como que a estética é vista como um atributo cultural nosso. Sim. Durante um tempo isso foi criticado, como se... nós não ligássemos para outras coisas mais importantes. Já havia muitas críticas assim, poxa, o brasileiro se preocupa muito com o corpo, mas isso faz parte da cultura e mudar a cultura de uma sociedade como um todo é dificílimo. Nós somos um dos campeões aí em cirurgia estética. Eu acho que nós só perdemos para a Turquia em transplante de cabelo, mas e olhe lá, hein? Você acha que eu vou ser o campeão das canetas, Felipe? Eu acho que sim. Então, disputar com o mercado americano tem muito mais necessitados. Se você analisar, sim. Poxa, em números absolutos do que o brasileiro da caneta. Se você analisar, mas o nosso uso, ele tem sido aí... E aí, com a quebra da patente, tende a aumentar muito mais, né? O recado geral, né, pessoal, para o varejista é ficar atento, né? E tem que se preparar. Não adianta negar a tendência. Tem que olhar e entender, porque tem muita oportunidade. Tem que entender, tem muita oportunidade nessa nova tendência. Tem muita... Dá para operar muito bem, dá para fazer uma loja, atendendo essas demandas novas. E as indústrias também. Eu vejo indústrias tradicionais mudando o portfólio, se adequando a essas novas tendências. Então, dado que a tendência está clara... Quem se preparar melhor vai com certeza colher muitos frutos disso. Então dá para todo mundo ser muito feliz com essa nova tendência, desde que absorve e aplique, né, de maneira rápida e consciente no portfólio. É isso? Exatamente isso. Obrigada, foi um prazer falar com você. Adorei, a gente podia ficar conversando aqui. A gente pode voltar depois no final do ano para ver como é que continua. O que aconteceu com a caneta, né? Porque agora eu estou realmente
Curiosa. Não, agora já estamos no segundo semestre, né, gente? Nossa, já passou. A Pachô foi em maio. A gente está gravando esse podcast em julho. Não sei quando você vai ver. Esse ano que vem, daqui um mês, 2. Mas, enfim, esse é o panorama hoje, julho de 2026, né? Mas, ó, um prazer. Vocês querem deixar algum recado? Reforçar alguma coisa? Ó, deixar claro aqui que esse podcast está sendo gravado ainda. O Brasil só passou, chegou nas oitavas agora. Não sabemos o que vai acontecer, mas nossa torcida é pelo Hexa. O Brasil tá firme, tá firme na Copa. O varejo torce pelo Hexa. Exatamente. O Brasil ainda tá na Copa. Hoje o Brasil ainda está na Copa, né, Felipe? Depois de domingo. Gostamos desse otimismo ainda não, pô. O Brasil tá na Copa. Vai na Copa até o fim. Vamos vender muito no varejo. Obrigado, Super Varejo, pela parceria e oportunidade aqui. Eu que agradeço. Quem quiser te encontrar, Tomás, ou encontrar a Scantec, rede social. Acessa na rede social ou na página Scantec. Né, o arroba, você quer passar o seu, pessoal? Não sei, ou da Scantec? É o Scantec, né? Se procurar Scantec nas páginas... Todas as redes, LinkedIn. Exato, LinkedIn. Tá, Instagram. O meu, Tomás Machado, também vai encontrar. Tá. Tomás com H e Z. Tava no Tomás com H e Z. Já colocou. No subtítulo ali, Tomás com H e Z, mas, poxa, ou Scantec, todo mês a gente tem novidades também, a gente faz muita coisa em parceria com a APAS, lógico, e todo mês a gente solta novidades, dados econômicos, tendências, o radar Scantec, então sempre que tiver curiosidade, vale entrar na página que você vai ver informações atualizadas sobre inclusive, o varejo brasileiro. Sobre as canetas. Exatamente. Sobre agora, todo mês a gente solta novidades, porque está super... Tá super em voga aí o tema. Tá vendo, supermercadista? É só chamar. Vamos lá, a informação tá aí. É só usar, né, Felipe? Felipe, quem quiser te achar... Poxa, primeiro quero agradecer o convite. Obrigado, Dani. Eu tô lá no portal da Super Varejo e agora na APAS também. Então, pode pesquisar nas redes sociais, felipequeiroz.economista. Lá no portal, agora você tá aqui, agora ele tá contribuindo, esse projeto é novo, né, Felipe? Você tá falando do que lá? De economia, nós... Falamos da plantação de alface até bomba atômica. Então nós... E tem informação, viu? Nas tem redes informação sociais. de tudo isso. Nas redes sociais do Super Varejo, né, Felipe? Exatamente. É um quadro do Felipe. Olha, é bem legal, viu? É bom que você vai ficar antenado, assim, com esse cenário econômico. É mensal ou ele é semanal? Questão importante, viu, Dani? Boa questão. Eu acho que é semanal. A gente tá vendo ainda. Felipe, obrigada. Gente, adorei essa conversa. Foi ótimo. Então a gente marca, pra bater esse papo aí, pra ver. Talvez... Já é no final do segundo semestre? Final do semestre a gente vê o que aconteceu. Aí a gente vai saber o que já vai dar para ter um panorama, né? Exato. E é isso, um prazer recebê-los. E você que está vendo a gente aí no YouTube, nas redes sociais, no Portal Super Varejo. Até o próximo episódio da CV Tá On. Manda tchauzinho aí pra galera. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, viu?